Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um quadro Notícias da Semana aqui no meu canal. Você sabe que quase todas as semanas, nem sempre eu consigo fazer isso por motivo de viagem, outros compromissos, mas eu me esforço aqui para trazer toda semana as atualizações, especialmente do meu blog outraleitura.com.br. Você também já sabe, tem dois blogs, um já há mais de 15 anos, já vai para quase 20 anos na verdade, que é o criacionismo.com.br. Ali é um banco de informações, de dados gigantesco. Você pode aproveitar esse conteúdo todo acessando criacionismo.com.br e usando o buscador para procurar por palavras, por frases, enfim. E o blog outraleitura.com.br também já tem alguns anos, mas é mais recente do que o criacionismo ali. É um blog em que eu posto assuntos variados, mas, como diz o slogan dele, a ideia é ler o mundo com as lentes do cristianismo. Uma análise de fatos, de acontecimentos aí, artigos, temas, sempre com as lentes da visão criacionista, cristã, bíblica, ok? Antes de nós entrarmos aqui nas notícias, nos posts do blog, especificamente, eu já lhe faço um convite, dois na verdade. Primeiro é que você se inscreva no meu canal, que você acione o sininho para receber as notificações de novas postagens, que você compartilhe também os dados, né, os vídeos, né, as informações que você achar válidas e interessantes aí. Então fica aqui meu convite, né? E também comente aqui abaixo, além de dar o like, comente, porque isso dá mais engajamento. O YouTube entende que esses materiais têm relevância e compartilha mais com outras pessoas. Então fica aqui meu primeiro pedido, convite. E o segundo, já disse em alguns momentos que a agência Mapa na Mão Viagens está programando, e já tem programada, na verdade, uma viagem com um grupo especial de pessoas que estará em na Turquia, e eu quase disse Israel porque é uma outra viagem que já está também planejada, aguardando apenas um momento adequado para que seja realizada, provavelmente em janeiro do próximo ano. Mas essa viagem próxima, em julho, será para Turquia e Grécia, ou seja, lugares especiais em que o apóstolo Paulo esteve, como Filipos, Tessalônica, ali também na Grécia, Atenas, né, quando ele pregou no Areópago, enfim, lugares especiais na Turquia por onde Paulo passou, e também na Grécia. Além disso, visitaremos algumas das igrejas do Apocalipse, como Éfeso, Laodiceia e outras, turismo também, obviamente, lugares muito bonitos como Istambul, Capadócia, um local ali em que cristãos primitivos se refugiaram e construíram casas nas pedras, né? Ali haverá um passeio de balão, assim, bem interessante também, enfim, uma viagem bem interessante, cultural, teológica. Pastor Roger Tavares e eu fomos convidados para ser os guias ali, os instrutores, os palestrantes. Faremos reflexões bíblicas nesses lugares muito especiais. Então fica aqui meu convite para que você, caso possa, né, estar conosco daqui a 3 meses, nós temos ainda 6 vagas apenas, então seja rápido, né? Ou então que você divulgue para pessoas que tenham interesse, ok? O telefone de contato para que você possa pedir informações é o 4899-835-1000, 4899-835-1000. Em algum momento apropriado, você pode então enviar ali uma mensagem e pedir informações sobre essa excursão cultural, teológica, que vai ser realmente inesquecível. São momentos muito especiais em que a gente ali recorda fatos importantes e volta com uma concepção, uma visão da Bíblia, né, mais aprofundada, tendo os cenários na memória. Muito bem, vamos então para as notícias postadas aqui no blog outraleitura.com.br ao longo das últimas 2 semanas. Eu começo aqui com essa informação que realmente foi muito especial para nós. Todos os anos a Casa Publicadora Brasileira realiza, em parceria com a igreja, que tem o Impacto Esperança, né, realiza o Impacto CPB. A gente escolhe um dia na semana, todos os funcionários vão para uma cidade escolhida, com oração, aqui nas proximidades de Tatuí, onde está a CPB, e
a gente vai para lá e faz uma entrega massiva de livros. Conforme eu escrevi aqui nesse textinho, que eu postei também no meu Instagram, é @MichelsonBorges, o dia 18 de abril de 2024 ficou marcado na história do adventismo em nosso país. Quase 130 anos depois do primeiro batismo no país, batismo adventista, né, aqui no país, em Piracicaba, cerca de 600 funcionários da Casa Publicadora Brasileira e mais de 300 pilotos dos motoclubes adventistas do país se dirigiram àquela cidade para distribuir 15 mil livros do Grande Conflito. O local e a data, o mês, foram escolhidos a dedo, né? Abril e Piracicaba. Guilherme Stein Filho, nascido em 1871 e falecido em 1957, foi batizado pelo pastor Frank Westphal em abril de 1895 e se converteu ao adventismo graças à leitura do mesmo livro que entregamos aos cidadãos piracicabanos ontem. De fato, né, Guilherme Stein era luterano, os seus pais haviam vindo da Alemanha, então é filho de descendente de imigrantes alemães, e graças à leitura do livro O Grande Conflito, que a avó de sua esposa havia comprado, ele, na verdade era uma edição em alemão, né, Der Grosskampf, ele se converteu ao adventismo, e Guilherme se tornou aí o primeiro comportor brasileiro, né, aqui no Brasil mesmo, primeiro professor de escola adventista, primeiro diretor de escola, tanto em Curitiba quanto em Gaspar Alto, primeiro editor da recém-inaugurada, em 1900, Sociedade de Tratados do Brasil, que depois viria a ser conhecida como Casa Publicadora Brasileira, pioneiro do criacionismo em nosso país, tendo publicado em 1919 um livro com um teor criacionista. Realmente foi um pioneiro tremendo, né? Eu costumo compará-lo ao John Andrews, né? O nosso John Andrews aqui no Brasil. Guilherme conhecia até 40 idiomas. Ele era fluente em hebraico, grego, alemão, inglês, português, obviamente, e foi realmente muito usado por Deus no início da obra adventista aqui em nosso país. Então foi um momento muito significativo, né? Eu, neste momento, estou cursando um segundo mestrado, desta vez por uma instituição luterana lá no Rio Grande do Sul, e o tema da minha dissertação será justamente a contribuição de Guilherme Stein na formação da imprensa e da educação adventista em nosso país, falando também sobre o criacionismo ali, obviamente. Então, para mim, ter ido lá, e fui com a minha esposa, inclusive, junto com meus colegas de trabalho, foi algo muito especial. Pudemos visitar lugares assim também bem significativos, né? Eu continuo aqui no texto dizendo que minha esposa e eu distribuímos livros próximo ao memorial em homenagem a Stein Filho, à margem do rio Piracicaba. Tem uma pedra lá com uma placa em cima, né, registrando ali, na época, os 125 anos do batismo de Guilherme. E visitamos a indústria Krahenbiel, de propriedade de parentes de Maria Krahenbiel, ou Krembiel, né? Stein, esposa de Guilherme. O gerente, o senhor Fábio, nos recebeu lá assim, educadamente, bondosamente. Ele ficou surpreso, inclusive, de conhecer um pouco da história de sua ancestral, que eu contei lá para ele na ocasião. Nós entregamos alguns livros da empresa e eu deixei com ele também um exemplar do meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Uma curiosidade, entre as pessoas para quem entregamos livros próximo ao rio, estava um senhor suíço chamado Ernst Sigrist. Depois vou mostrar aqui a foto para vocês. Quando eu disse para ele que Maria Krembiel era filha de imigrantes suíços, ele se interessou mais ainda pela história e pelo livro O Grande Conflito, que nós deixamos com eles ali, próximo ao memorial. O evento foi concluído com um momento de oração emocionante, com líderes da Igreja Adventista no Brasil, da América do Sul, e também com o presidente mundial da igreja, o pastor Ted Wilson, que conseguiu fazer um encaixe na agenda. Ele estava em viagem para outro país, conseguiu fazer um encaixe na agenda para participar conosco desse momento histórico ali em Piracicaba. Na oração pedimos a Deus forças para concluir a missão e que ele nos confiou, no mesmo espírito dos corajosos, dedicados e fiéis pioneiros. E aqui abaixo algumas fotos para você ver como foi, então, esse momento tão especial, né? São, como eu disse, cerca de 600 funcionários, cada um levando suas sacolas com livros, que foram distribuídos entre os cidadãos, né, de casa em casa, nas praças, nos semáforos, no comércio. Realmente um momento muito especial. Aqui, pouco antes da nossa saída, né, em vários ônibus, e também os motociclistas, né, com suas muitas motos ali,
para a foto oficial do evento, né? Está um balão também que foi colocado, 27 milhões de livros missionários que já foram entregues nesses 2 anos, né? Foram 2 anos com esse livro, O Grande Conflito, e o total, se você somar com o que foi impresso também pela Argentina, a Casa Publicadora Argentina, passa de 30 milhões. O pastor Ted Wilson disse que realmente isso não tem precedentes na história da Igreja Adventista mundial. Louvado seja Deus, né, por esse trabalho maravilhoso. Aqui uma pessoa, né, que recebeu o livro lá numa praça, aqui pastor Ted Wilson, estou ali conversando com o pastor Ted Wilson, pastor Stanley Arco, que é o presidente da divisão sul-americana, pastor Edson Medeiros, que é o presidente, o diretor aqui da Casa Publicadora Brasileira, e ali está a placa na pedra, logo abaixo, né, marcando os 125 anos do batismo, na época, né, que foi colocada a placa do batismo de Guilherme Stein. E lá ao fundo, eu tenho mais fotos aqui, depois eu mostro para você, o Rio, né, o Rio Piracicaba, aqui com os líderes, momento muito especial, e ali então, no fundo, né, aqui eu estou com a minha esposa, na mão dela, veja só, está o livro Grande Conflito, e o primeiro impresso, que foi preparado por Guilherme Stein, filho, né, quando a CPB, a editora, a imprensa adventista iniciante, estava localizada ainda no Rio de Janeiro, está ali uma réplica, né, do Arauto da Verdade, que foi o primeiro impresso produzido aqui no Brasil pela CPB, né, organizado por Guilherme Stein. No fundo ali está o Rio Piracicaba. O momento do batismo, o pastor Westphal, que foi o primeiro pastor adventista ordenado a vir para o Brasil realizar os primeiros batismos, né, ele fez o primeiro batismo ali em Piracicaba, questão de geografia, porque ele desembarcou no Rio de Janeiro, navios oceânicos, né, não passavam ali no porto de Itajaí, navios muito grandes, então ele foi para o Rio de Janeiro, e obviamente que, como já havia conversos em São Paulo, interior de São Paulo, antes de ir para Santa Catarina, ele passou por São Paulo e batizou ali Guilherme Stein, depois a família de Guilherme Stein, pai, a esposa e outros, né, em Rio Claro, em Indaiatuba também havia conversos, e depois desceu para Santa Catarina para batizar lá em Brusque, depois Gaspar Alto, os primeiros conversos ao adventismo aqui em nosso país, né. Então aí está o Rio Piracicaba, palco, né, do primeiro batismo adventista no Brasil. Então realmente foi um momento muito emocionante, muito significativo para todos e para mim de modo específico, porque também estou pesquisando sobre esse assunto e sou um apaixonado pela história da igreja aqui no Brasil. Aqui conheci alguns, né, revi alguns amigos dos motoclubes, né, adventistas no Brasil. Aí está o secretário, né, do motoclube AMM, né, e ele deixou até que eu sentasse ali na moto, né, dele, que é uma Vulcan 350, até por sinal é uma moto que eu estou aí namorando, né, quem sabe em algum momento adquirir uma usada, que seja aí, né, para fazer parte aí do grupo dos missionários sobre 2 rodas, né, foi muita gentileza dele me deixar ali ver de perto, né, a sua motinho ali, né, motinho não, é uma moto muito bonita, né, a moto Vulcan, da Kawasaki. Aqui, o pastor Ted Wilson, traduzido aí por outro pastor, e outros líderes estão num local ali na Praça Central de Piracicaba, e ele falou para todos os missionários, voluntários que estavam ali, para pessoas que estavam circulando por ali, algumas palavras, né, sobre a volta de Jesus, sobre a importância do trabalho que estavam fazendo. Fizemos uma oração também nesse local, e dali, aqui de novo a moto, né, e dali todos os motociclistas e alguns dos funcionários da CPB, que não estavam lá, né, visitando as casas, dali da praça saíram também para entregar livros nas adjacências, nas ruas paralelas ali à Praça Central. Aqui uma foto mostrando uma parte, né, das motos e dos motociclistas, né, que foram à cidade. Todos os anos esses parceiros, nossos queridos parceiros dos motoclubes adventistas, se unem aos funcionários da CPB para distribuição dos livros, né, um momento muito especial. Aqui, parte dos muitos ônibus, né, que levaram os vários funcionários, centenas deles, para Piracicaba, aqui pouco antes, né, da nossa saída de lá da CPB, para a entrega dos livros. Aqui a família que eu mencionei, né, o senhor aí, à direita, é suíço, né, e quando eu mencionei o fato de que Maria Krembel também era suíça, né, ele ficou assim bem interessado, achou interessante. Lá ao fundo, você vê a pedra lá, na qual está a placa comemorativa. Então, um local bastante significativo aí, e foi muito interessante. Distribuímos livros, né, minha esposa e eu, aí nessas proximidades.
Muito bem, depois eu vou postar aqui no meu canal um vídeo um pouco mais completo, né? Gravei alguns vídeos lá nos locais também, você vai ter uma noção um pouco melhor de como foi o Impacto CPB 2024, um dia para ficar na história, sem dúvida nenhuma. Aqui está o comentário da lição da Escola Sabatina da semana. Você já sabe, toda semana eu posto em meu canal, quarta ou quinta noite, um comentário breve, né, da lição para estimular aí os meus inscritos, meus amigos, a estudarem a lição da Escola Sabatina, que neste trimestre está muito boa, por sinal, né? As duas, né? A dos jovens e de adultos, que tratam do tema do grande conflito. Muito boa mesmo, conteúdos excelentes, e o propósito sempre é nos aproximar mais da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. É errado premiar crianças na Escola Sabatina? Alguns amigos queridos me enviaram essa dúvida, né? E eu aproveitei então para escrever um pequeno texto e com esse texto também ajudar as pessoas a compreenderem um pouco melhor a importância, né, da hermenêutica, da correta compreensão de textos bíblicos, e aqui é o caso, né? O texto é Conselho sobre a Escola Sabatina, página 182, de Ellen White, em que ela diz que não devemos procurar imitar as escolas dominicais, nem conservar o interesse por meio de oferecimento de prêmios. O oferecimento de recompensas produzirá rivalidade, inveja e ciúme, e alguns dos que forem os mais diligentes e dignos receberão pouco apreço. Os alunos não devem procurar ver quantos versículos são capazes de aprender e dizer de cor, pois isso produz demasiado esforço na criança ambiciosa, ao passo que as demais se tornam desanimadas. Não experimenteis em vossa escola sabatina nenhum desses métodos, mas façam os diretores e professores todo esforço para que a escola sabatina tenha vida e interesse. Dá a impressão aqui que é proibido, então, qualquer tipo de estímulo, né, para que as crianças aprendam mais, para que elas memorizem mais textos bíblicos. Será que é isso? A proibição é a qualquer tipo de estímulo que possa ser feito ali na escola sabatina? Veja bem, antes de comentar esse texto, então, eu gostaria que você lesse estes que vêm a seguir. Tirar fotografias, também são de Ellen White, né? Tirar fotografias e trocá-las com outras pessoas é uma espécie de idolatria. Satanás está fazendo todo o possível para colocar o céu fora do alcance de nossa vista. Não ajudemos tirando fotografias que são ídolos. Precisamos atingir um padrão mais elevado do que esses rostos humanos sugerem. O Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. Depois de ir de casa em casa e ver as muitas fotografias, fui instruída a advertir nosso povo contra esse mal. Podemos fazer isto por Deus. Podemos colocar fora de vista essas fotografias que são ídolos. Elas não têm poder de fazer o bem, mas se interpõe entre Deus e a alma. Durante anos, vimos travando guerra contra a idolatria espiritual. Sofro em ver as fotografias se multiplicarem e penduradas em todo lugar. O que você acha desses textos? Será que é proibido, então, ter fotografias? O problema é ter fotografias em casa? Devemos eliminar todas as fotografias de nossas famílias, jogar fora os álbuns, os retratos e apagar as redes sociais? Ou precisamos levar em conta o tempo e o contexto de cada texto, como fazemos também com textos bíblicos? Há textos bíblicos que, se nós não levarmos em consideração o contexto deles, ficam complicados hoje em dia, né? Mas a gente sempre leva em consideração os princípios por trás de cada texto e leva em consideração o contexto cultural, a época em que foi escrito. Ellen White mesma diz que isso tem que ser levado em consideração. Note como a própria Ellen White equilibra a questão neste outro texto. Eu tenho aqui os links, né? Aqui estão os links para os textos, você pode clicar depois no meu blog. Aqui ela apresenta o motivo para sua advertência quanto às fotos daquele tempo. Aspas, estes retratos custam dinheiro e é coerente de nossa parte, sabendo a obra que deve ser feita neste tempo, gastar o dinheiro do Senhor em fotografias do próprio rosto ou de nossos amigos. É uma pergunta, né? Será que é coerente ficar gastando dinheiro com isso? Não deveria cada quantia que podemos poupar ser empregada na edificação da causa de Deus? Esses retratos tomam dinheiro que devia ser sagradamente dedicado ao serviço do Senhor e distraem a mente das verdades da sua palavra. Sim, fotos no século XIX e começo do século XX eram caríssimas. Nem todos podiam se dar esse luxo.
E por isso Ellen White ficou contrariada ao ver muitas fotografias na casa de alguns irmãos. Depois, com o tempo, as fotografias foram ficando cada vez mais baratas e a própria Ellen White se deixou fotografar sozinha ou com a família algumas vezes. Hoje não faz sentido condenar as fotos com o argumento do valor. Elas custam quase nada, dá para tirar com o celular, né? Mas permanece o princípio da condenação à idolatria, à vaidade e aos gastos desnecessários. Esse é o princípio. Sempre devemos procurar o princípio por trás da recomendação, ou das recomendações, orientações e condenações, levando em conta o tempo e o contexto. Se não fizermos isso, teremos que jogar fora nossas bicicletas, pois ela também foi desaconselhado por Ellen White também que os irmãos adquirissem bicicletas, porque no tempo eram muito caras, e impedir mulheres de falar na igreja, pois Paulo falou disso aos coríntios. Agora, voltando ao princípio, ao primeiro texto, será que Ellen White está condenando os incentivos às crianças? Será que é errado promover concursos e fazer brincadeiras que motivem o estudo e a busca da excelência? Note os trechos que eu destaquei. Não devemos procurar imitar as escolas dominicais nem conservar o interesse por meio de oferecimento de prêmios. Rivalidade, inveja e ciúme, criança ambiciosa. Parece que o problema não eram os incentivos, mas o espírito que eles poderiam alimentar de rivalidade, inveja, ciúme e ambição negativa. Pelo visto, as escolas dominicais daquele tempo estavam fazendo isso. O parágrafo anterior menciona o contexto. Um acampamento em Marshalltown, Iowa, em 16 de agosto de 1884, durante o qual Ellen criticou a rotina mecânica, que poderia tomar conta das escolas sabatinas, e chamou atenção também para outro extremo, a ênfase na competição para motivar os alunos. Os extremos sempre são perigosos. Portanto, o mal não está na premiação nem nos métodos de motivação, mas no espírito com que essas coisas podem despertar. Aí cabe aos professores direcionarem as crianças de forma correta, enfatizando a importância do crescimento e da competição consigo mesmas e não com os outros, até porque a sociedade é assim, e as escolas também. Somos avaliados por notas, por desempenho, por relatórios, etc. E precisamos preparar as crianças para este mundo, tanto quanto preparamos para o mundo por vir. Para finalizar, é bom lembrar que a coroa de ouro dos salvos terá quantidades diferentes de estrelas, representando as pessoas que eles levaram a Jesus. Será que isso trará inveja ou descontentamento por parte dos que tiverem menos estrelas? Claro que não. Todos estarão felizes com sua coroa e suas estrelas. O espírito que os motivou a ganhar pessoas para Jesus não foi o de competição, mas de amor. Esse mesmo espírito deve ser incentivado nas crianças na escola sabatina. Por todos aqueles que estão caminhando para o céu, devem desde já se acostumarem com o ambiente celestial, com aquilo que nós vivenciaremos lá. Então, não a competição, mas a excelência, mas a superação pessoal, mas a vontade de estudar a Bíblia Sagrada por si mesma. E incentivos, assim, inocentes, não estragam isso de forma alguma, né? Podem servir realmente de motivação para algo bom. Aqui vem uma sequência de vídeos que eu quero recomendar para você. Você já viu aqui meu canal, mas não custa pedir que você os assista, porque estão muito bons, né? Aqui a doutora Maura Brandão e eu estamos fazendo semanalmente o programa Observatório das Origens. Toda terça-feira à noite eu posto em meu canal e ela no dela, que tem o mesmo nome, o canal dela é o Observatório das Origens. Se você não se inscreveu ainda, vá para lá, se inscreva agora, né? É muito bom o canal dela. E na sexta-feira ela faz um podcast estendido, né, com esses conteúdos aqui mais comentados com mais detalhamento. É a nossa contribuição aí para trazer conteúdos criacionistas bem fundamentados, notícias do mundo da ciência aqui em nossos canais. Convido você a acompanhar esses vídeos semanais aí. Qualidade de vida e a Lei das Três Tábuas, eu fiz essa palestra na igreja de Moema, um sábado passado, e está aqui agora no meu canal, editada, para que você possa assistir. Que três tábuas são essas? Vou deixar no ar aí, você pode assistir e depois ver o que eu propus aí nessa palestra sobre qualidade de vida. A profecia de Daniel 11, a última batalha, foi o sermão que eu preguei na igreja de Moema no sábado passado, e está aí à disposição, convido você a assistir. É um estudo profundo,
atual, né, porque hoje Daniel 11, especialmente os últimos versos ali, são alvo de bastante estudo por parte dos teólogos, e fica aqui meu convite para que você assista essa palestra aí, tá bom? A verdade sobre o sábado foi tema de meu sermão domingo passado. Estou fazendo uma série em minha igreja aqui em Tatuí, a Igreja das Mangueiras, e a série é com base em Gênesis capítulos 1, 2 e 3, e o terceiro tema foi esse aí, a verdade sobre o sábado, um estudo abrangente sobre o sábado na Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Fica aqui meu convite para que você assista também a esse vídeo. Aqui é a nossa classe bíblica, aos domingos, a cada 15 dias, temos tido ali na Igreja das Mangueiras uma classe bíblica sobre o Apocalipse. E aqui, melhor dizendo, essa aqui, na verdade, é a classe bíblica virtual que eu faço semanalmente, né, com um grupo de pessoas aí de vários lugares do Brasil, até fora do Brasil, e o tema 3 foi a mulher encontra a serpente. Eu confundi porque tenho feito também aos domingos, a cada 15 dias, na igreja, presencialmente, portanto, uma classe bíblica sobre o Apocalipse. E está sendo transmitido, inclusive, ao vivo pela Igreja das Mangueiras. Quando você quiser se unir a nós ali, online, está convidado, tá bom? Eclipse do dia 8/4, em Nashville, e mais uma profecia furada. Se você não assistiu ainda esse vídeo aqui, que eu fiz com dois amigos, um pastor e um amigo que moram nos Estados Unidos, ambos são meus amigos, né? Você está convidado para ver aí que realmente tem havido muitas especulações, e o pessoal não aprende com os erros do passado, associam datas, aí, eventos com profecias e volta de Jesus. Isso só traz realmente descontentamento, desânimo, descrença. Quando passam os eventos não acontece nada. Então, cuidemos, né? Jesus está voltando em breve, sem dúvida nenhuma, e há muitos sinais que apontam para isso. Mas há coisas que não têm relação direta com os sinais proféticos bíblicos, e quando são colocadas como sinais, acabam criando problemas. Então, esse vídeo aqui ficou bem interessante, convido você a assistir. Cristão continua a contrabandear Bíblias na China. Apesar da perseguição e ameaças constantes, Ming, é um nome alterado, né, por segurança, persiste em sua missão de evangelizar em um dos países mais fechados ao evangelho. Então fica aqui meu convite para que você leia, ore pelos cristãos lá na China. Tem muitos cristãos lá, mas eles vivem uma vida difícil, de perseguição, de restrições, de falta de liberdade para pregar, censura e prisões mesmo, né? Então aqui é uma história que a Ministério Portas Abertas divulgou, eu reproduzi aqui em meu canal e meu blog, e peço que nós oremos, né, pelos cristãos na China, na Coreia do Norte, outros países aí. Hoje em dia a lista de perseguição, ela envolve principalmente países muçulmanos e países em que há um regime comunista. Nesses países a vida dos cristãos é muito difícil. Oremos por eles, né, para que eles possam pregar o evangelho. Esse texto aqui, esse post foi mencionado no vídeo lá sobre o eclipse, então não vou ler, mas são declarações falsamente, erroneamente atribuídas a Ellen White, que acabam criando problemas também, porque as pessoas não vão às fontes para verificar o que ela de fato disse sobre esses assuntos, né? E é isso aí. Esses foram os assuntos, os temas que eu postei em meu blog, outraleitura.com.br. Fica aqui o convite mais uma vez para que você acompanhe esses conteúdos, tanto no blog Outra Leitura, quanto no blog criacionismo.com.br. Em minhas redes sociais, tem o meu Instagram, o meu Facebook, meu Twitter, hoje é o X, né? Ali é o @criacionismo. Sempre tenho postado conteúdos nessas redes aí, tá bom? E mais uma vez o convite aqui para que você, se quiser, se puder, ou se conhecer alguém que queira fazer parte da viagem que faremos para a Turquia e Grécia, ainda restam algumas vagas, poucas, 6 vagas, e você pode fazer parte, quem sabe, dessa excursão. É isso. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida, sua família, e até o próximo vídeo.